Quem aqui sabe o significado da palavra aluno? Quem fez o curso não pode falar. Aluno. Nós estudamos bastante sobre a etimologia das palavras, né? A palavra aluno significa sem luz. Vocês sabiam disso? Que o A é um sufixo de negação. Um prefixo, né, de negação. E os professores devem ser aqueles que trazem a luz para os alunos, para os educandos. Nós até aprendemos que não devemos falar alunos, devemos mudar a nossa maneira de falar. Que muitas vezes nós usamos palavras, falamos coisas, muitas vezes sem ter um entendimento. Por exemplo, a palavra inteligência. Nós aprendemos que a palavra inteligência significa Deus dentro da gente. Vocês sabiam disso? Que coisa maravilhosa, né? Você poder aprender coisas novas. Então foram 2 sábados assim muito intensos. E eu convido aqueles que não participaram, porque quando a gente fala o curso, né, Pedagogia de Jesus, normalmente as pessoas pensam, isso é para professor. Mas pensa, gente, o pai não é um professor? Me diga, pai e mãe não são professores? Sim. Nós estamos o tempo inteiro ensinando. Podemos não estar ensinando os filhos que já cresceram, mas podemos ensinar netos, no caso daqueles que já têm. Então, vendo as crianças aqui, né, nós aprendemos um pouquinho sobre como Jesus lidava com as crianças, né? E ele fala, deixai vir as minhas criancinhas. Mas na época de Jesus, gente, a criança não podia estar no meio de adultos. Então, quando Jesus, ele fala isso, ele está quebrando paradigma. E Jesus veio quebrar paradigmas. É por isso que os religiosos da época não entendiam, porque eles não gostavam de coisas diferentes. Eles queriam regras, eles queriam as coisas como elas estavam, não gostavam de mudanças. E a minha palavra hoje é justamente sobre discernindo o tempo e as mudanças na nossa vida. Pedir para os irmãos abrirem a palavra em Eclesiastes 3. Versículos de 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, ou de se colher. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derribar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Eclesiastes está nos dizendo aqui que para tudo existe um tempo nas nossas vidas. A questão é, nós temos aprendido a discernir o tempo
Porque quando chega o fim de um determinado tempo, normalmente acontecem as mudanças. E o nosso problema é que nós não gostamos de mudanças. Nós gostamos das coisas estáveis. Jesus nunca nos prometeu uma vida estável. Pelo contrário, ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, essa passagem nos mostra que nós temos um tempo para que todas as coisas aconteçam na nossa vida. Nós precisamos entender que mudanças vão acontecer. E elas são constantes na nossa vida. Pode ser que elas não aconteçam hoje, mas pode ser que daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, as mudanças vão acontecer. E nós estamos preparados para as mudanças? Eu quero refletir sobre isso, porque eu costumo dizer assim, que o imprevisto, ele é previsto, só a gente não sabe quando que ele vai acontecer. Vocês já pararam para pensar isso? Não é verdade, Elvis? O imprevisto, ele é previsto. A questão é, quando vai acontecer? Pode ser uma mudança no trabalho, um novo chefe, uma promoção ou uma demissão, um novo emprego, uma mudança de professor na escola, uma mudança de colégio, uma mudança de bairro. Você sai do colégio, vai para o vestibular, vai para a faculdade, uma nova faculdade. Um contrato de aluguel rescindido. Uma mudança para uma nova casa. Vocês já pararam para pensar? Quantas coisas eu já falei aqui. Uma mudança porque você vai casar. Uma gravidez. Um filho. Uma doença que vem de repente. A idade avançando. Eu tenho percebido, nesse último ano eu comecei a usar óculos para perto, tá, gente? Mas eu tenho percebido que meus olhos não têm mais, assim, as cores já não são mais as mesmas. Isso vem com a idade. A gente olha no espelho, os cabelos brancos. Mudança constante. Umas mais devagar que as outras. Um acidente, a morte de alguém próximo. Coisas para nós refletirmos. Tudo isso traz mudança. A abertura de uma empresa, um novo negócio, ou o fechamento de uma empresa. Uma perda financeira, ou um ganho financeiro. Vocês já pararam para pensar que tem sempre os dois lados? Um negócio mal feito, um calote que você teve, dívidas, tempo de buscar, tempo de ganhar, tempo de perder, tempo de plantar, tempo de colher. Tudo que eu tenho falado aqui faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida. Eu queria que você parasse um pouco para refletir sobre esse ano. Esse ano que a gente já está chegando ao fim, né? Eu digo que quando chega em outubro, parece que o ano voa, né? Esses últimos 3 meses são, assim, muito rápidos. Né? Os enfeites de Natal já estão aparecendo nas praças, nas ruas. Nós já estamos aí em novembro. Daqui a pouco chegou janeiro.
Então, eu tenho certeza que todos aqui experimentaram esse ano, ou estão experimentando, várias dessas situações. A grande questão é, como eu tenho lidado com as mudanças? Como que você tem lidado? Você tem percebido as mudanças? Você tem se preparado para as mudanças? Você tem refletido? Por exemplo, o Arthur casou. É uma mudança na vida dele. É uma nova vida. Coisas novas vão acontecer. Então, são uma série de coisas que nós precisamos nos preparar. Se nós sabemos que essas coisas podem acontecer, por que que nós sofremos tanto com as mudanças? Por quê? Porque nós não gostamos de mudança. Eu falo assim, tenho andado muito refletivo nos últimos dias, desde que eu voltei de viagem. Para quem não sabe, eu fiquei 3 semanas fora, fui visitar meu irmão nos Estados Unidos, e foi um tempo interessante, porque eu pude refletir assim que esse ano muitas coisas mudaram na nossa vida. Desde o começo do ano, quando digamos assim, eu mudei de carreira, né? Assumi o desafio, né, de implantar e de poder, de estar administrando a escola aqui. E eu queria dar um breve testemunho, né, porque muitos de vocês não sabem, né, que quando nós fomos chamados para estarmos administrando a obra e toda a parte administrativa financeira da escola, eu e a Rita, nós começamos a orar. Para entender o propósito de Deus, a gente entendia que a escola era um chamado de Deus, mas nós também entendíamos que isso iria trazer mudanças na nossa vida. E eu comecei a orar, porque, para quem não sabe, eu sou do mercado financeiro, tenho 16 anos de experiência, trabalhava, né, era sócio da XP, trabalhei 10 anos no Banco do Brasil, depois 6 anos na XP, e o meu intuito era que eu continuasse trabalhando lá meio período, atendendo meus clientes, e depois, a parte da tarde, ficar na escola, podendo fazer toda a parte administrativa e financeira. Mas, em dezembro, um pouquinho antes do final de 2023, eu tive uma reunião com meus sócios e os meus sócios meio que me botaram na parede. Eles falaram assim: Jaime, ou você fica com a escola ou você fica conosco. E aquilo, eu lembro, naquele dia, assim, aquilo me agitou muito. Porque ali, naquele trabalho, eu tinha estabilidade. Eu já tinha uma carreira, eu tinha meu ganho financeiro, eu tinha já uma solidez financeira. E quando eles falaram aquilo para mim, eu fiquei muito agitado, porque eu comecei a refletir que aquilo que eu estava planejando não iria acontecer. Ou seja, eu tinha planos, eu e a Rita tínhamos planos, mas não eram esses os planos do Senhor. E quando eu cheguei em casa aquele dia, agitado, né, para o almoço, fui falar com a Rita, né, que eu digo para quem é casado, a primeira conselheira ou conselheiro tem que ser teu marido ou tua esposa. Não é mãe, não é pai, não é avô, não é tio, não é amigo. Para quem é casado,
A primeira pessoa que você tem que falar é sua esposa ou seu marido. E a hora que eu fui conversar com ela, ela me abraçou e sorriu e falou: Jaime, aí é a nossa resposta. E a hora que ela falou aquilo, eu entendi. Nós estávamos orando. Claro que não era a resposta que eu queria ouvir. Você entende isso, gente? Porque muitas vezes a gente tem já uma ideia que a resposta tem que ser essa. E quando a resposta vem diferente daquela que você está pedindo, você se abala. E como é bom ter uma pessoa do teu lado que fala assim: Jaime, a resposta de Deus que a gente está pedindo é essa. Não quer dizer, gente, que não foi um ano de desafios. Entende? Entenda isso. Mas eu entendi que aquela resposta de Deus era o que nós precisávamos para o momento. E nós andamos em cima dessa resposta. Então isso faz com que muitas vezes nós queremos obedecer ao Senhor, mas nós temos medo, porque nós não sabemos o que vai acontecer lá na frente. Nós gostaríamos que Deus mostrasse todo o caminho para nós, né? E Ele nunca vai fazer isso, porque Ele vai fazendo aos poucos. Então, essa mudança, ela trouxe toda uma mudança, por quê? Porque nós tivemos que adaptar a nossa vida, né, financeira nesse ano. Porque eu abri mão de uma carteira de clientes, claro, saí da empresa, recebi tudo, meus sócios me pagaram direitinho, não teve problema nenhum, mas aquele ganho que eu tinha, não tive mais. Né? Por quê? Porque nós estamos iniciando um projeto. Né? Então, nós tivemos que nos adaptar financeiramente a várias coisas esse ano. E junto com isso, veio, para quem não sabe, eu tenho 3 filhos, o Isaac de 17, o Davi de 13 e o José de 3, né? Com isso veio no começo do ano, o José vai para a escolinha. Eu não sei vocês, mas é um sentimento, quando nosso filho sai de casa para ir para a escola, é um sentimento de perda. Quem aqui já passou por esse sentimento? Eu me lembro quando o Isaac, né, foi para a escolinha lá em Foz do Iguaçu, o primeiro dia que a gente foi levar ele lá. Gente, eu chorava, né, de alegria, porque ele ia entrar num mundo diferente. Ele ia conhecer outras crianças, ele ia interagir, mas a sentimento de perda, de não ter mais ele em casa. A Rita sentiu muito mais que eu, né? Porque eu saía trabalhar e ela ficava o tempo inteiro. Então, quem pode falar com mais propriedade é a Rita. Mas eu também senti a perda. E não foi diferente quando o Davi saiu, e também não foi diferente agora com o José saindo. Porque a gente vê, né? Essas criaturinhas ali, dependente da gente, de repente você fala, ele vai para a escola, agora vai ter outras pessoas que vão influenciar a vida dele. Não sou mais só eu. Vai ter uma professora, vai ter uma diretora, vai ter um coleguinha na escola que vai falar alguma coisa e de repente teu filho chega em casa falando coisa. Onde você aprendeu isso? Na escola. Hoje o José estava falando uma palavra lá, maluco. Né? Você é maluco, você é malucão, você é doido. Né? E ele já faz dias que... Aí hoje a Rita, já usando aquilo que a gente aprendeu no curso, né? Fala, para lá. A gente não usa essa palavra aqui no dia a dia. Onde você aprendeu isso? Aí eu tenho um coleguinha na minha escola que fala que eu sou maluco, que eu sou doido. Aí a gente explicou para ele o que significava maluco, doido, né? Porque a criança, ela é uma esponja. Então, o fato do José ir para a escola, ver que ele está crescendo,
O Davi, que esse ano me ultrapassou. Eu sou baixinho, né? Mas o Davi já me passou. Ele cresceu uns 15 centímetros esse ano, eu acho, sei lá. O Davi já está maior que eu. Ver ele saindo, né? Vai fazer 14 anos agora. Ver que o Isaac está num tempo de decisão da vida dele, 17 anos. Então, essas coisas têm me feito, assim, ficar bem refletivo. Refletir bastante sobre tudo que está acontecendo na minha vida. E eu quero usar esses exemplos, pessoal, para que você reflita. Porque eu sei que vocês estão passando por situações assim. Você tem refletido? Porque às vezes a pessoa não quer nem pensar nisso. Vai resolver você não pensar? Não. Você precisa pensar. Só tem a hora certa de você pensar. O problema é que tem pessoas que só pensam naquilo. Mas até aquela aluna da escolinha do professor Raimundo, né, que falava, só pensa naquilo, né? Tem gente que fica só pensando em determinada coisa. Você tem hora certa para pensar. Aquilo não pode tomar conta do teu coração. Então, outra coisa que aconteceu, a mudança do meu irmão para os Estados Unidos em abril. Foi um sentimento de felicidade, porque meu irmão conseguiu o green card, e agora ele decidiu se mudar com a família, né? E é um sentimento de alegria, eu fico feliz por ele, mas ao mesmo tempo é um sentimento de tristeza. E ele teve aqui, em abril, para se despedir da minha mãe. Minha mãe, para quem não sabe, está com 88 anos. E quando ele veio dar um abraço nela, ele começou a chorar, copiosamente. E ali eu entendi que, como ele está indo para um lugar distante, pode ser que seja a última vez que ele viu minha mãe. Ou seja, ele entendeu que a escolha que ele tomou vai gerar uma consequência de possivelmente não estar presente no dia que minha mãe falecer. Vocês já pararam para pensar nisso? Com a mudança de cidade. São decisões que nós temos que tomar. E esse sentimento de perda, né, do meu irmão indo embora, que a gente foi lá para Curitiba, na festa de aniversário do meu sobrinho, e ele fez um almoço lá com jovens, muitos jovens aqui estavam lá, presentes, né? Foi um dia, assim, de muito choro. E eu tive um sentimento muito parecido quando o Ivan, meu irmão do meio, se casou. Aliás, o sentimento veio no dia seguinte, né? Quando eu fui entrar no quarto dele, e ele não estava mais lá. As roupas dele não estavam mais lá. E eu sabia que ele não voltaria mais para casa. Então, são esses momentos da nossa vida, esse tempo, que nós precisamos aprender a discernir. Como que eu lido com essas mudanças? Como que a gente aprende com isso? Salmo 37, 4 e 5, diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Amém? Quando nós confiamos no Senhor e nós entregamos nosso caminho ao Senhor, nós precisamos entender, gente, que o caminho dele é diferente do nosso. E ele vai fazer nós passarmos por caminhos que, se nós fôssemos pensar e refletir, nós não passaríamos. Mas ele sabe. Então, quando eu confio no Senhor, eu entendo que esse caminho que eu estou passando no momento é o caminho que o Senhor me colocou. E nós, como família, tínhamos um sonho. Nós tínhamos um desejo de fazer uma viagem para o exterior. Nós nunca tínhamos feito uma viagem para o exterior em família. E a mudança do meu irmão para os Estados Unidos foi essa oportunidade. Foi interessante porque
poder visitar meu irmão em Orlando, que foi para onde ele mudou, a gente coincidiu, né, conseguimos juntar o útil ao agradável, que nem eu falo, né? Nós, esse ano, fizemos 20 anos de casados, e eu pude comemorar com a minha esposa em Miami, né? É uma coisa que nós, como que eu vou dizer, nunca esperávamos que a gente poderia. Eu lembro quando nós casamos, estávamos na lua de mel, em Bariloche. Nós conhecemos um casal que estava comemorando 20 anos de casado, se não me engano, 20 ou 25. E eles estavam voltando para Bariloche, falando, olha, nós na nossa lua de mel, nós estivemos aqui e agora estamos voltando para comemorar. E hoje, e esse ano, né, 20 anos depois, né, ou seja, nós estamos podendo viajar e comemorar. Então, foi um tempo, que eu digo, foi um presente de Deus. Algo que Deus nos concedeu esse tempo para poder viajar com meus filhos, com meus sogros, porque nós queríamos viajar com eles, como se fosse assim eu vou dizer, uma última viagem antes da saída do Isaac de casa. Porque, como ele está aí com 17, a gente não sabe o que vai acontecer na vida. Ele tem uns planos aí que eu vou contar lá para frente, para vocês entenderem. Só que quando eu cheguei nos Estados Unidos, gente, foi um flashback na minha vida. Porque eu fui intercambiário. Quando eu tinha 18 anos, eu morei nos Estados Unidos. Morei. Eu tinha, quando eu era pequeno, eu assisti o Clube do Mickey. Quem aqui é mais velho, lembra do Clube do Mickey, né? E eu via ali o Clube do Mickey e falava assim, um dia eu vou aprender a falar inglês e vou e vou visitar a Disneyland. E eu fui fazer inglês, gente. O meu objetivo, eu estudei inglês, eu com 8, 9 anos, eu fui estudar inglês, me formei. E fui atrás do intercâmbio. E com 18 anos eu pude ir para os Estados Unidos, pelo Rotary. O Rotary me proporcionou. Eu sei que o Rotary foi um instrumento que Deus usou para me levar para os Estados Unidos. E a partir do momento que eu pisei lá nos Estados Unidos, veio um flashback. Porque você começa a relembrar de coisas, momentos da tua vida, né? As ruas, lugares, né? Que você visita, que são diferentes. Até as músicas, muitas vezes você ouve. Então, te traz memórias, né? E aí eu lembrei dos amigos que fiz, lembrei das viagens. Mas isso, às vezes, nos traz um certo saudosismo, né? E aí eu falei, poxa, como que eu preciso lembrar desses momentos, não com tristeza, mas com alegria. Eu não posso viver do passado que já foi, eu preciso viver o presente. E eu vejo que muitas pessoas estão presas no passado, né? Elas têm lembranças de coisas que aconteceram na vida dela no passado, e elas não conseguem se desvincular, não conseguem romper, ou seja, voltar à realidade. E nós precisamos aprender a ter essa maturidade, saber, né, o que é passado, o que é presente e o que é futuro. Porque senão nós não vamos conseguir lidar com nossas emoções. Então foi um tempo muito bom, nós aproveitamos muito em família. E na minha volta, quando nós chegamos no Brasil, foi um misto de alegria de poder estar de volta, mas também de saudade, de saber que eu só ia poder ver meu irmão na próxima vez que eu voltasse lá pessoalmente, né? E no retorno eu marquei essa volta para coincidir com provas que o Isaac está fazendo. O Isaac pretende, se Deus assim o permitir, ser piloto da Força Aérea. E ele fez um concurso e ele está na fase de seleção, né? Ele já está na terceira fase, estamos orando. Ainda ele não está dentro do número da classificatória, né? E eu brinco com ele e falo, Isaac, se você entrar, realmente vai ser um milagre. Falei, para você testemunhar para todo mundo que não foi você que entrou aqui, porque
Foi Deus que te botou aqui. Então, nós fizemos os exames médicos em São Paulo, ficamos mais uns 3 dias lá e no retorno voltamos de ônibus. Entramos no ônibus e começamos a conversar. E aconteceu alguma coisa bem interessante, porque eu peguei na mão do Isaac para orar com ele. E eu não consegui. Eu travei. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque começou a vir um monte de emoções na minha mente. Eu comecei a chorar porque o sentimento de perda veio no meu coração. Porque ali eu entendi que nós estamos definindo praticamente o futuro de vida dele. Se ele sair de casa, gente, ele não volta mais. Né? Porque provavelmente são 7 anos, aí vai provavelmente casar, né? Então, provavelmente ele não volta mais para casa. E aquela hora não saía nada, eu só chorava. E aquele sentimento assim de perda. E eu ouvi o Senhor falando para mim: entrega o Isaac, sacrifica o Isaac, entrega ele nas minhas mãos. E ali eu entendi que o Senhor estava falando: Jaime, está na hora de você me devolver ele. E eu me lembrei, quando a Rita estava grávida do Isaac, né? A gente ia fazer o teste para descobrir o sexo, né? Aquela ultrassonografia que na noite anterior eu fui orar, né? Fui orar porque a gente tinha o hábito, né? A gente entendeu que a gente queria dar o nome do Isaac que fosse um nome que tivesse tudo a ver com a história de vida nossa, sabe? Só que até a noite anterior eu não sabia se ia ser menino ou menina. E eu fui orar e veio muito claro o nome Isaac, né, para mim. Que significa riso, alegria, filho da promessa, né? E para quem não sabe, eu já casei com um pouquinho mais de idade. Casei com 36 anos, então há esperança para quem tem mais de 30, tá? É claro, a esperança no Senhor, né? E eu falava para Deus: Senhor, eu quero ser pai antes dos 40. E o Isaac nasceu, eu estava com 38, né? Então, o Isaac foi o filho da promessa que Deus me deu quando eu me converti, quando eu entreguei meus caminhos para Deus. E eu me lembro que nessa oração eu comecei a orar e falando: Deus, guarda meu filho, guarda meu filho de doença, guarda de acidente, guarda ele disso, guarda ele daquilo. Sabe quando você faz aquela oração assim? E como que eu vou dizer? É uma oração onde você quer pôr teu filho numa redoma, você quer pôr teu filho numa bolha. Você não quer que nada aconteça com seu filho. Você quer proteger ele. E é um sentimento natural de pai e mãe, não é? É um sentimento natural. Só que no momento que eu estava orando, Deus falou para mim: Jaime, eu vou cuidar do Isaac, mas eu não vou impedir ele de passar por situações difíceis. Porque se você olha para a sua vida, tudo que você passou até hoje te transformou em quem você é. E ali caiu uma ficha para mim, né? Que nós como pais, nós muitas vezes queremos proteger nossos filhos de uma maneira que nós nunca vamos conseguir. Nunca.
E muitas vezes nós nos culpamos por situações que acontecem na vida deles. Ah, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Eu podia ter visto isso, podia ter visto aquilo. Mas nós não somos oniscientes. Nós não somos onipresentes. E essas coisas vão acontecer com nossos filhos. Mas saiba que o que vai acontecer com o seu filho, ou o que aconteceu na sua vida, faz parte de quem você é. A questão é como você lida com isso. Como você lidou com essas fases da tua vida. Como você está lidando. E ali naquele dia, ali no ônibus, eu orei e falei, Senhor, eu entrego o Isaac nas tuas mãos. Porque eu entendi que era tempo, né, de abençoar ele. Então, quero dizer para vocês que esses são alguns dos motivos que eu tenho andado bem emotivo, porque eu tenho refletido sobre essas coisas, sobre as mudanças, né? E, então, que nem ontem eu estava pensando em algumas coisas, o pessoal disse, tá bem? Não é que eu não esteja bem, mas às vezes você fica um pouco mais aéreo, né? E foi interessante porque eu orei, aí falei com o Isaac, e depois eu perguntei para ele, filho, você entende como que vai ser a tua vida se você passar nesse concurso? Você já parou para pensar? Porque às vezes, gente, os nossos filhos, eles querem coisas, mas eles não refletem as consequências das decisões que eles vão tomar, né? E ali eu entendi que eu precisava trazer ele para a realidade e preparar ele para aquilo que ia acontecer. Então, essa é a função nossa, como pai e mãe, né? A gente preparar o nosso filho, viu? Você sabe que você vai mudar para um lugar onde você não conhece ninguém. Existe, no regime militar, é totalmente diferente, né? Na nossa vida civil, existem regras para tudo, né? Existe horário para tudo. O Douglas, que já serviu, sabe como que é, né, Douglas? Né? Eu não servi, então eu não sei como que é. Mas a gente entende que o regime militar é assim. Então ele vai ter que se adaptar a uma nova cidade, novas pessoas, novas amizades. E aí eu falei assim, e outra coisa, meu filho, você não tem que estar preparado só para ir. Você tem que estar preparado. E na volta, pode ser que aqueles amigos que você tinha te substituíram por outras pessoas, por outros amigos. E não quer dizer, e não tem nenhum problema com isso. Por quê? Porque a vida segue. Então as pessoas mudam o tempo todo. E aí eu dei um exemplo para ele do meu irmão que está nos Estados Unidos. Gente, pensa, meu irmão, quase 50 anos, decidiu ir para um país, ele fala inglês, mas a família não fala. Meus sobrinhos falam um pouco, né? Muda a cultura, muda regras, muda a igreja, muda amizades, muda tudo. Então, muda a escola. E eles estão tendo que se adaptar a uma nova vida. Mas eles escolheram isso. Né? E eles entendem que isso é resposta de Deus. Aí eu quero dizer para vocês, foi algo bom ou ruim para a vida deles? Eu entendo que foi algo bom. Mas existe o outro lado. O lado de quem ficou. Existe o lado das dificuldades que eles vão passar em virtude da mudança. E é isso que eu quero deixar para vocês nessa manhã. As mudanças que Deus tem feito na sua vida.
Você tem sabido lidar com elas? Você tem tido maturidade? Você já parou para pensar, né? Que tudo que está acontecendo na sua vida tem um propósito? O problema é que nós achamos que só as coisas boas vão cooperar, né? Para a nossa vida, para o nosso crescimento. Mas as situações difíceis nos fazem crescer. Desde que eu saiba lidar. Desde que eu não fique com aquele sentimento de... eu sou um miserável. Eu ia falar coitado, mas a gente tem que aprender onde que coitado não pode falar, né, Silvana? Não vou explicar o que significa coitado hoje com vocês, não. Se quiser, depois me perguntem que eu explico, né? Então, a gente começa a se culpar muitas vezes. Mas a mudança é necessária. Amém? Entenda que tudo que está acontecendo na sua vida faz parte do processo. E esse processo, nós precisamos entender que se eu souber como lidar com as mudanças, com certeza eu vou viver uma vida melhor. Certo? Ninguém está livre. Tudo que eu falei aqui faz parte da nossa realidade. E isso, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer ou está acontecendo nas nossas vidas. Então, nós precisamos ligar essa chave, né? 1 Coríntios 2, do 14 ao 16, a gente está encerrando. Amém? 1 Coríntios 2, 14 e 16, né? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque me parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Então essa palavra eu quero deixar para vocês. Você tem a mente de Cristo. Você tem o Espírito Santo para te ajudar a discernir as coisas. Para que você saiba separar aquilo que é natural daquilo que é espiritual. Para que você possa passar o tempo da sua vida não vivendo apenas no natural, mas discernindo as coisas espiritualmente. Como o Elvis falou do casamento do Arthur, que aconteceu, foi tudo planejado e aconteceu algo que saiu do controle, mas aconteceu no mundo do natural, aconteceu, mas foi algo espiritual. E que bom que eles entenderam e discerniram isso, porque se a pessoa é natural, ela só vai ficar com aquilo. Nossa, pegou fogo na mesa de som no casamento. Tipo, não entende que tinha um propósito maior naquilo. Eu me lembro que, só para um testemunho para encerrar, quando eu e a Rita fomos casar, a Rita, e normalmente a mulher, né, que é o casamento assim, impecável, né, Enzo? Ou a Gabi é diferente? Não, né? Queria o casamento impecável. E aí, nós orando por aquilo, chegou uns dias antes do casamento, eu cheguei para a Rita e falei, Rita, Deus falou para mim assim, e
Eu entendo que você quer que tudo fique, seja da maneira que você quer. Mas vão acontecer coisas que não vão ser aquilo que você planejou no casamento. Mas não fique presa a esses detalhes. Não deixe a alegria, né, do casamento ir embora por causa de uma toalha de mesa, por causa de um arranjo, ou de uma flor que não era aquela que eu queria. E as mulheres têm muito disso, né? De detalhes. E eu me lembro que realmente no casamento aconteceram algumas situações assim, diferentes. Mas que não abalaram a Rita. Por quê? Porque ela estava preparada para aquele momento. E eu tenho certeza que no casamento do Enzo também aconteceram situações, né, Enzo? Né, Gabi? Que vocês não previam. Mas isso faz parte. Faz parte para a gente aprender, né? Amadurecer nessas situações. Amém? Então, irmãos, você tem discernido espiritualmente as coisas que têm acontecido na sua vida? Você tem refletido? E você realmente possa sair daqui hoje pensando nisso. Que essa palavra ela possa gerar vida, que ela possa gerar cura na sua vida. Que você possa discernir, porque nós temos a mente de Cristo. Vamos usar a mente. Se ele falou, nós temos a mente de Cristo, nós temos que usar a mente dele. Amém? Vamos orar? Vamos colocar em pé? Pai, essa é a tua palavra, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero abençoar, Senhor, cada irmão, cada irmã aqui nesse dia. Para que possam olhar para as situações que estão acontecendo na vida com os olhos espirituais, com a mente de Cristo, aprendendo, Senhor, a lidar de uma maneira madura, Senhor, sabendo, Pai, assumir as responsabilidades pelas decisões, sabendo reconhecer os erros e acertos. Porque eu sei que é isso, Pai, que faz parte do processo do nosso crescimento. Obrigado, porque a Tua palavra diz que o Senhor faz novas todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque há esperança para nós em Ti. Enche, Senhor, nossos corações com a Tua alegria. Enche nossos corações com a certeza, a convicção de que o caminho que nós estamos seguindo é o caminho que o Senhor trilhou para nós. Em nome de Jesus eu oro e eu agradeço. Muito obrigado, Pai. Amém.